Então, vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre estruturas de repetição utilizado na linguagem C. A gente vai utilizar como linguagem o C-ANSI, apesar de a gente depois, mais na frente, falar um pouquinho do C++, a gente vai se preocupar inicialmente, como eu falei já nas aulas passadas, de tratar a sintaxe da linguagem C-ANSI, ok? Então, até a aula passada, a gente teve... Pessoal, desliga o microfone de cada um aí, tá? Todo mundo aí desabilita o microfone, que é para começar a desabilitar por aqui. Bom, até a aula passada, a gente tratou a questão de estrutura sequencial e de condição, né? De condição usando o if e else, inclusive com estrutura aninhada. Mas a gente percebeu que tinha algumas situações que precisavam, por exemplo, falar assim, receba a nota de 3 alunos e calcule a média, né? A gente tinha que fazer o quê? A gente tinha que fazer 3 scanf, né? Receber 3 variáveis diferentes, calcular essa nota, calcular a média e aí imprimir, beleza? Se a gente pedisse 10 alunos, a gente tinha que fazer 10 operações, 10 scanf, né? Calcular a média e aí imprimir. Se a gente aumentasse isso para 50, ia começar a complicar, né? Então, o que nos salva disso? Nos salva uns comandos que a gente pode chamar de comando de laço, que compõem a estrutura de repetição na linguagem C. Quais são esses comandos? Bom, primeiro é o for. Segundo, não necessariamente nessa ordem, tá, gente? Isso não tem melhor nem pior. Cada um se adequa a uma situação. Primeiro é o for, depois é o while, é o enquanto, e depois é o do while. Tá? A gente vai tratar desses 3 comandos de repetição. A gente primeiro vai falar do for, depois do while e em seguida do while. Bom, uma estrutura de repetição é utilizada quando um trecho do algoritmo, ou até mesmo o algoritmo inteiro, precisa ser repetido. E o número de repetições pode ser fixo ou está atrelado a uma condição. Bom, então assim, existem estruturas para tais situações descritas. A gente vai descrever a seguir. Temos uma estrutura de repetição com variável de controle. Essa estrutura de repetição com variável de controle, ela é utilizada quando se sabe o número de vezes que um trecho do algoritmo deve ser repetido. E o formato geral dela, formato geral que eu digo, é um formato que não está ligado à linguagem de programação. É como se a gente estivesse usando lá o Portugal ou o Visual. Seria para ir com valor inicial até valor final, faça passo a passo, tá? Passo N. Aonde a variável i é uma variável inteira que recebe um valor que vai ser o valor que inicia esse meu laço. E o até é o valor final aonde a minha variável i tem que chegar. E o passo é o tamanho do passo que eu quero dar. Por exemplo, se eu quiser pular de 1 em 1, meu passo vai ser 1. Se eu quiser pular de 2 em 2, meu passo vai ser 2. Logo abaixo, eu inicio a minha estrutura desse meu comando, com início, dentro coloco os comandos que eu quero executar e, ao final, o fim. No caso da linguagem C, o início seria uma chave e o fim seria fecha a chave. Ok, galera? Então, o comando 1, o comando N, o comando 2 e o comando N, eles vão ser executados utilizando a variável i como controle. E o seu conteúdo vai variar do valor inicial até o final. Então, só para a gente entender. Os comandos 1, 2 e N, eles vão ser executados quantas vezes forem dentro desse laço, onde I começa com o valor inicial e vai até um valor final. Exemplo, se eu quisesse fazer isso 5 vezes, começando com meu I sendo 1, eu tinha que fazer de I igual a 1 até valor final, que seria 5. No caso da estrutura em C, eu colocaria I igual a 1, ponto e vírgula,
I menor ou igual a 5, ponto e vírgula, I mais mais. Como a gente pode ver aqui nessa estrutura. Não sei se vocês conseguem ver bem, eu posso aumentar um pouco. Seria for I igual ao valor inicial, ponto e vírgula condição, ponto e vírgula incremento ou decremento de I. Abre chaves e os comandos dentro. Aonde o valor inicial é o que deve acontecer antes do for começar, ou seja, qual o valor que eu quero que ele comece. E a condição é qual a condição para continuar no for. No caso aqui, I menor ou igual a 5. E o incremento ou decremento é o que deve acontecer ao final de cada repetição. Ou seja, ao final de cada repetição dessa, o que eu faço aqui? Ok? Eu somo mais 1, eu diminuo 1, somo 2, somo 3. Né? Esse meu incremento ou decremento vai dizer qual o salto que eu tenho que dar. Ok, galera? Bom, aí eu tenho aqui um código que eu coloquei um erro proposital nele. Aqui, ó, eu tenho include, a gente reconhece isso aqui como uma biblioteca da linguagem C, standard io.h. Eu tenho main, que é minha função principal. Todo programa em C depende de começar uma função, e a função main ela é obrigatória. Variável i, do tipo inteiro, e o for, onde i começa com 0, o i vai até menor que 4, i mais mais. Então, esse carinha aqui vai imprimir 0, 1, 2, 3. A única coisa errada que tem aqui é esse i mais mais aqui, que eu não preciso dele. Por quê? Porque eu já estou incrementando ele aqui. Então, vamos corrigir esse cara. Vamos fazê-lo aqui dentro. New, empty file. Eu vou começar a escrever meu código. Include stdio.h. Ok? Isso é obrigatório. Deixa eu salvar logo aqui. File, salvar arquivo como. Vou chamar ele com esse nome aqui. Vou dar um replace, já existe. Main. Comecei o cara. Abri chave para começar meu código. Declarei minha variável i como inteiro. Fiz meu for com i igual a 0, ponto e vírgula, i menor que 4, ponto e vírgula, i mais mais. I mais mais é a mesma coisa que i igual a i mais 1. Abri minha chave, nem precisaria de chave aqui, porque é um comando só que vou dar dentro. Printf, %d, por que %d? Porque é um valor inteiro que eu vou imprimir aqui dentro. E terminei. Terminei, compilo e executo. Então, 0, 1, 2, 3. Ok? É isso que vai acontecer com o meu código. 0, 1, 2, 3, por quê? Ele vai, assim que ele entra no meu for, ele é 0. Ele imprime 0. Ele volta para cá, incrementa 1, passa a ser 1, imprime 1. Ele volta para cá, passa a ser 2, imprime o 2. Ele volta para cá, passa a ser 3, imprime o 3. Ele volta para cá, passa a ser 4. Opa! 4 não é menor que 4, é igual a 4. Então, ele já não faz mais isso, pula fora. Ok? Bem fácil, né? Bem tranquilinho. Então, o comando for, ele é utilizado quando a gente conhece a quantidade de vezes que eu quero repetir. Exemplo, se eu quisesse solicitar, né, por exemplo, 3 notas de um determinado aluno e, a partir daí, calcular a média dele. Como é que eu faria? Bom, olha só, eu vou aproveitar esse mesmo código. Eu vou colocar aqui i, vírgula, nota, vírgula, média. Ok? Não.
E vou deixar como inteiro. Nota e média, eu vou colocar como float. Ok? Então, fazer for i igual a 1, só para ficar bonitinho aqui, ó. I menor que 4. Ele vai fazer isso aqui 3 vezes. Ele vai começar com 1, vai fazer o 1, vai fazer o 2, vai fazer o 3. Tá? No 4 ele não faz mais. Aqui dentro, o que eu faço? Vou aproveitar esse mesmo printf aqui. Printf, digite a nota %d. Do aluno. Vou colocar assim, ó. Vai ficar bonitinho. Vai ficar N1, N2, N3. Ok? São três notas. Tá? Scanf. Percente o quê? Percente F. Né? E comercial, nota. Ok? Então, olha só. Aqui, eu já posso falar assim, ó. Vou colocar uma outra variável aqui. Soma. Soma tem que ser obrigatoriamente igual a zero. Eu vou explicar direitinho. Soma é igual a soma mais nota. Ponto e vírgula. Bom, quando eu fizer isso, o que ele vai fazer? Olha só. Se eu tivesse que fazer isso sem o for, antes lá, só com o if ou com o sequencial, eu teria que fazer essa operação, esse printf, esse scanf, 3 vezes para pegar 3 notas. Né? Nesse caso aqui, eu vou fazer esse printf, esse scanf, uma vez só. Quem vai fazer isso aqui girar vai ser o meu comando de laço, o comando de repetição. Ao final, eu vou falar aqui que média é igual a soma dividido por 3. Não são 3 notas que eu peguei? Eu vou dar printf, a média das notas é %.2f. Ok? Vírgula média. Olha como é que ficou bonitinho. Então, eu calculei, peguei a nota dentro, né? Joguei ela em soma, somei as 3 notas, fora eu falei que média é igual a soma dividido por 3 e imprimi a média. Compilei e executei. Digite a nota N1 do aluno, 10. Né? Digite a nota N2 do aluno, 8. 8. A média das notas é 8,67. Tá? Beleza? Não é fácil, galera? Bem facilzinho. Por quê? Porque eu quis que isso aqui fosse feito 3 vezes. Agora, você imagina aí, eu não sei a quantidade de alunos. Eu sei que eu quero pegar notas, eu não sei quantas notas são do aluno. Né? O que eu poderia fazer aqui? O for não poderia ser utilizado, então eu teria que utilizar outro recurso. Então, o for ele é um recurso quando eu conheço e sei a quantidade de vezes que eu quero repetir um bloco de comandos. O bloco de comandos seria esse aqui. Tá claro? 2 minutos para pergunta. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Alguém não entendeu? Pode abrir o microfone e perguntar. Isso Anselmo, se eu colocar, você botou i menor que 4, né? Só se eu botasse eles como uma outra variável que eu teria que determinar ou digitar antes também, né? Aí daria para fazer sem saber o número. Como assim outra variável? Vamos supor que antes de fazer a repetição, antes de botar o for, se eu botasse, por exemplo, i igual a 1 e
menor que n, por exemplo. Só que esse n eu teria que digitar antes desse Se comando tivesse todo. Eu assim, n poderia, né? igual a 10. Ou então pedir, digite o número de notas, né? Por exemplo. Ah, Ali é... sim, poderia. Ah, tá bom. Só que de qualquer forma, antes de fazer o for, você conhece a quantidade. Você tem que falar, sim, Tá? verdade. Sempre Show. você vai precisar conhecer a quantidade antes de executar o for. Por isso que você podia fazer assim, n igual a 10, né? Do jeito que você falou, aqui menor que n, ok? Ou então um scanf aqui para receber o n, também podia. Só que sempre, tá vendo? Isso aqui é antes de começar o for, eu tenho que saber a quantidade que eu quero repetir. Se eu fosse usar o while é o enquanto. Enquanto uma condição não for satisfeita, repita os comandos. Tá? A gente vai ver como é que funciona o while. Eu separei aqui, mas eu quero voltar lá no material para a gente observar como é que o while funciona. Deixa eu diminuir aqui. Bom, estrutura de repetição com número indefinido de repetições. Seria uma estrutura de repetição enquanto, que é o while. Ela realiza o teste da condição de parada no início, ou seja, antes de começar, ela vai realizar esse teste de parada. Essa estrutura de repetição é utilizada quando não se sabe o número de vezes que um trecho do algoritmo deve ser repetido. Embora também possa ser utilizada quando se conhece, tá? O while substitui o for. O for não substitui o while, ok? Toda operação que eu faço com for, eu posso fazer com while. Mas nem toda operação que eu faço com while, eu posso fazer com for. Ok? Essa estrutura baseia-se na análise de uma condição. A repetição será feita enquanto a condição mostrar-se verdadeira. Como é que é a estrutura dela? Estrutura em C. While, condição, e os comandos. Tá? Essa condição, ela determina se isso aqui vai ser executado ou não. Enquanto a condição for verdadeira, os comandos que estão dentro das chaves serão executados. Comando 1, comando 2, comando 3, observe que a chave inicia e termina um bloco de comandos. Então, o while, ele trata essa condição no início do laço. Então, vamos ver um exemplo lá do while no nosso código. Já tenho pronto aqui. Esse programinha ele faz o seguinte: apresentar os quadrados dos números inteiros de 15 a 200. E eu fiz ele usando o while. Tá? O que esse cara faz? Include standard.io, né? Normal, biblioteca básica que a gente está usando, a gente não está usando nenhuma outra biblioteca. Se a gente fosse usar outras coisas que possam vir a ser usadas mais na frente, funções matemáticas, ou de gráficos, ou de acentuação, a gente vai ter outras bibliotecas aqui. Como a gente está usando basicamente só os comandos básicos do C e os comandos de entrada e saída, de input e output, então essa biblioteca standard.io é a indicada para isso. Tá? É standard, padrão, né? I/O significa input e output, entrada e saída. Então, todas as funções de entrada e saída estão dentro dessa biblioteca. E quais são as funções de entrada e saída que a gente está usando? É o printf e o scanf. O printf é uma função de saída e o scanf é uma de entrada. Então, aqui eu declarei uma variável x como inteiro e a variável soma também como inteiro. Aqui eu falei que x é igual a 15 e fala aqui, enquanto x for menor ou igual a 200, imprima o quadrado dele. Imprima o quadrado do número %d é %d. Aí eu dei um contra barra n, aqui eu coloco x, e o quadrado de x, que é x vezes x. Observem aqui, no while eu não tenho um autoincremento aqui no meu comando. Ok? Eu só tenho uma condicional. Portanto, eu preciso declarar a variável que eu vou trabalhar com ela antes e dizer para ele qual o valor inicial dela e incrementá-la dentro do meu laço. Se eu não fizer isso,
vai dar ruim. Vamos fazer aqui um teste. Eu vou aumentar um pouquinho para vocês poderem enxergar, vou compilar e vou executar. Observem o que deu aqui. Primeiro, o quadrado do número 15 é 225 e o último que foi executado, o quadrado do número 200 é 40.000. Ok? Imagine se eu simplesmente suprimisse essa linha aqui, aonde faz o incremento da variável x. O que aconteceria? Alguém tem alguma dica aí? Isso ia entrar em loop. Por quê? Porque o meu x seria eternamente 15. Ele nunca passaria de 15. Vamos rodar aqui. Olha aí, ó. Vou dar uma pausa aqui para ver. Ele vai ser sempre 15. Ele nunca vai sair de 15. Então, isso vai entrar em loop infinito. Esses erros são erros comuns na linguagem de programação e acabam ocorrendo travamento do código. Então, esse código aqui ele ficaria travado e o computador não teria resposta. Ficaria a famosa tela azul do Windows, né? E outra coisa, se eu simplesmente colocasse aqui 201, o que ia acontecer? Não ia acontecer nada. Por quê? Porque 201 é maior que 200. Portanto, x, sendo 201, ele nem faria nada aqui dentro, porque ele nem entraria aqui. Ok, pessoal? Bem facilzinho. Então, for, vocês aprenderam. While, né? E agora a gente vai ver o do while. O while é legal pelo seguinte, olha só, nós temos uma situação aqui. Isso aqui eu poderia fazer com for também, né? Isso aqui eu poderia fazer com for. Mas olha uma situação que eu poderia fazer, que eu só poderia fazer com while. Tá? Uma situação que eu só poderia fazer com while. Vou pegar uma situação aqui. Só poderia fazer com while. Vou pegar aqui um while true. Aqui. Olha só, esse programinha aqui, o que ele faz? Faça um programa que peça uma nota entre 0 e 10. Mostre uma mensagem caso o valor seja inválido e continue pedindo até que o usuário informe um valor válido. Eu poderia fazer isso com for? Não. Por quê? Porque eu não tenho um for faça sempre. Meu for ele começa com um número e termina com outro. Eu não podia falar assim, for para sempre, né? O while eu posso. Quando eu coloco aqui o while true, é como se eu estivesse falando, faça um while para sempre. Não, só pare quando eu mandar parar. Tá? É uma condição. Eu falei, nota é uma variável do tipo float. Aqui eu falo assim, while true, faça sempre. Observem que esse while, ele abre aqui, fecha aqui. Aqui dentro eu coloquei, informe uma nota, scanf, peça a nota. Se a nota for, o valor digitado aqui, for menor que 0 ou maior que 10, ele vai falar que a nota é inválida. Se não, ele vai imprimir parabéns, sua nota é tal e vai dar um break. O break é um comando que aborta um laço do while, do for e do while. Então, o break é um comando que quebra esse laço. Se isso aqui acontecer, né, dá um break. Ou seja, se não acontecer, né, se a nota estiver entre 0 e 10, né, ele vai dar um break. Se ela não estiver entre 0 e 10, né, se ela for menor que 10 ou menor que 0 ou maior que 10, ele vai dar uma nota inválida. Vamos ver como é que isso aqui se comporta? Compilar, executar, digite uma nota. 11. Opa, nota inválida. Favor tentar novamente. 12. Nota inválida. Favor tentar novamente. Menos 1. Nota inválida. Favor tentar novamente. 9. Parabéns. Só nota é 9 e saiu do programa. Ok, galera?
fácil, né? Então, o comando break, ele serve para sair de qualquer situação, não só do while, quanto do for também, e quanto do while. Mas esse bloco aqui, eu não seria capaz de fazê-lo com for. Não teria a menor condição de eu fazer isso com for. Por quê? Porque essa condição de faça sempre, no for não existe. Ok? Tranquilo, né? Eu podia pedir também, ó, faça enquanto o usuário não digita fim, né? Okay? Então, posso, ao final, perguntar se o cara digitou fim ou não, né? Então, posso criar algumas condições dentro do meu while que não necessariamente possam ser uma variável de controle. Tá? Eu não vou ter uma variável de controle como eu tenho no for. O for, eu trabalho com variável de controle, onde eu tenho o início e o fim pré-estabelecido, com um passo pré-estabelecido. Ok? Simples, né? Esse exemplo aqui é do while. Ah, legal. Tem outra estrutura, o do while. O do while trata-se de uma estrutura de repetição que pode ser utilizada quando o número de repetições necessária não é fixo. Os comandos serão repetidos até a condição assumir o valor falso. Ela tem a mesma estrutura do while. A única diferença é que o teste não é feito no início, o teste é feito ao fim da condicional. Do comandos while condição. Os comandos serão repetidos até que a condição assuma valor falso. Se essa condição assumir valor falso, né, o nosso laço sai fora. Ok? Aqui eu tenho um exemplo. Eu vou fazer aqui o exemplo para vocês dentro do código e fica mais fácil. Quadrado com while, já tem aqui, né, que a gente já viu. Quadrado com do while. Int x e soma, duas variáveis inteiras, x e soma. Soma eu igualei a zero, por quê? Porque soma é um acumulador. Para ser um acumulador, a soma aqui não estou nem usando ela. Posso até tirar. Só estou usando x. Aqui foi outro exemplo que acabou ficando aí. Int x. O x eu tenho que começar com um valor qualquer. To print, o quadrado do número tal é isso. X igual a x mais 1. Enquanto x for menor ou igual a 200. Enquanto isso aqui for verdadeiro, ele vai fazer. Quando isso aqui passar a ser falso, ele vai deixar de fazer. Vamos ver o que vai acontecer? Olha lá. Primeira operação que ele fez, o quadrado de 15 é 225 e a última, o quadrado de 200 é 40.000. Então, não tem, inicialmente, olhando assim, a gente não vê nenhuma diferença para o while. Mas tem diferença. Por exemplo, se eu colocasse aqui, lembra que se o while eu colocasse 201 aqui, isso aqui não é rodar? E no do while, será que vai rodar? Vai. O quadrado do número 201 é 40.401. Apesar dessa condição aqui garantir que ele só vai fazer isso se isso for menor ou igual a 200. Mas como eu testo ao final, ele entrou, fez, depois testou. Então ele fez, depois fez o teste, né? E acabou que ele fez uma operação que basicamente eu não queria que fizesse, mas foi feita porque o meu teste de condicional está ao final do bloco e não no início. Ok, galerinha? Agora, vocês entenderam aí? Vocês querem fazer alguma pergunta? Cláudio, Cristiano, Kézia, Larissa, Mariana, Acho que Vitória. está tranquilo. Pessoal, tudo entendeu aí? Tudo bem, professor. Qual a dificuldade no entendimento? Não, professor, está bem tranquilo até agora. Beleza. Então, eu vou passar aqui agora alguns exemplos, exercícios que eu fiz, foram feitos, né?
E a gente vai ver junto. Vamos ver aqui. Primeiro programinha. Faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares, entre 1 e 50. Isso aqui eu posso fazer com o quê? Com for ou com while? Posso fazer com os dois, porque eu sei o início e sei o fim. Então, com for, como é que seria? Olha lá, faça um programa que imprima na tela apenas os números ímpares entre 1 e 50. O nosso include, famoso include, o main, para iniciar a nossa função do C, que é obrigatório. Declarei uma variável i como inteiro e fiz meu primeiro controle de for. For i igual a 0, i menor ou igual a 50, i mais mais. Estou pulando de 1 em 1. Aqui eu faço o teste. Se i percent 2 for diferente de 0, é porque esse cara é primo. Perdão, é ímpar. Estou com primo na cabeça. Né? Se esse cara aqui, isso aqui significa módulo, módulo da divisão de i por 2, que é o resto da divisão de i por 2. Quem é i? I é a variável de controle que vai ficar alterando aqui. Ela vai começar com 0 e vai até 50. Então, ela vai rodar isso aqui, né, do 0 até 50. Vai rodar isso aqui 51 vezes. Tá? Vai fazer o teste aqui, vai pegar o i, vai dividir por 2, vai ver se o resto dele é diferente de 0. Se for diferente de 0, ele vai imprimir. Números ímpares entre 0 e 50, vai imprimir aqui do ladinho. E vamos compilar, vamos executar. Olha lá, ó. Números ímpares entre 0 e 50 é 1, 3, 5, 7, 9 e aí por diante. Fácil, fácil, mole, mole. Né? A única coisa que tem nova, que a gente talvez não tenha usado ainda com frequência, é esse operador, que é o operador módulo. É o módulo, é o resto da divisão de uma variável por outra. No caso aqui, eu estou pegando o i, dividindo por 2 e verificando se o resto dessa divisão é diferente de 0. Diferente. Exclamação igual, esse símbolo aqui é de diferente. Ok? Ah, se eu quisesse números pares, igual a 0. Números pares. Né? Beleza? Números pares, 0, 2 até o 50. Tá? Ok? Bem fácil. Vamos para outro. Esses exercícios todos, pessoal, está lá no Classroom. Eu coloquei todos eles, e todos eles têm um cabeçalhozinho dizendo qual é o exercício. Tá? Eu costumo fazer assim, ó. Observem aqui, né, como é que eu faço. Olha o cabeçalho, como é que eu faço. Esse cabeçalho aqui é padrão, isso tem que ser feito. Inclusive, eu cobro isso em sala, em prova, e quem não fizer perde ponto. Esse padrão de cabeçalho é obrigatório, essa indentação é obrigatória. For. Quem está dando for? Ah, tudo isso aqui está dando for. If. Quem está dando if? Isso aqui está dando if. Isso aqui é obrigatório. Essa indentação. Acabou o for. Acabou o for. Começou um if. Opa, começou um if. Esse comando está dando if. O else está debaixo do if. Mesma hierarquia. O print está dentro do else. Então, essa estrutura eu exijo nas provas, tá, galera? Então, observem aí o jeito que eu faço e vocês podem fazer igual, que não vai ficar ruim, não. Vai ficar daí para melhor. Exemplo 10. Faça um programa que receba 2 números inteiros e gere os números inteiros que estão nesse intervalo. Ou seja, eu quero que o cara dê o número inicial e o final, né? E gere os números inteiros desse intervalo. Na aula passada, eu tinha colocado só... eu tinha feito assim, não tinha isso aqui, tá? Mais simples, tá? Não tinha maior, menor. Aí eu fiz uma modificação, que é porque um aluno falou assim, se o x for maior que o y, aí isso aqui não ia funcionar. Tá? Aí eu fiz a modificação para ver funcionar. Mas o importante não é estar funcionando, é entender como funciona. Né? Olha só. Então, faça um programa que receba 2 números inteiros e gere os números inteiros que estão nesse intervalo.
Então, dois números inteiros, x e y, declarei os dois. Bom, printf, solicitei o primeiro valor, que é x. Fiz o scanf, %d, porque esse valor é um valor inteiro. Recebi com e comercial x. Recebi o valor de x. Printf, digite o valor para y. Scanf, %d, porque é um valor inteiro. E comercial y, recebi o valor de y. Printf, os números entre %d e %d, x e y, são os que vão ser impressos embaixo. Então, esse aqui seria um cabeçalhozinho, e aqui eu começo o meu while. Podia usar for aqui? Claro, sem problema, porque eu sei o início e sei o fim. Eu não preciso usar só o while. Inclusive, vamos fazer aqui das duas formas, com for e com while. Então, vou fazer enquanto x menor que y menos 1. Por que y menos 1? Porque eu quero um intervalo até o cara, né? Eu quero... Faço um programa que receba dois números inteiros e gere os números inteiros que estão no intervalo compreendido por eles. Ah, por quê? Porque eu estou incrementando embaixo. Estou incrementando em cima. Então, aqui eu vou imprimir. Isso aqui é uma setinha qualquer, né? Aqui %d, porque é um número inteiro, e aqui contra a barra n para pular a linha. E aqui o valor do x. Vou fazer o x, começar no x, e até o y menos 1. Tá? Aqui podia ser até só y. Quanto x menor que y. Tá? Aqui podia ser x mais 1, né? Até x mais 1 menor que y. Por quê? Porque ele vai começar, em vez de começar do x, vai começar do próximo do x. Do próximo, além dele. Vamos colocar 10, vamos colocar 20. Ó, do 11 até o 19. Beleza? Ou seja, ele fez com que... Ele fez o que aqui? Ele pegou x mais 1. Quem é x mais 1? X não é 10? Eu digitei? X é 10. Quem é x mais 1? É 11. Foi até menor que y. Quem é y? A y é 20. Né? Então, foi até menor que y. Então, foi até 19. Tá? Incrementou, imprimiu. Incrementou, imprimiu e aí por diante. Ok, pessoal? Fácil, fácil. Mole, mole. Tá? Dez, 20. Aqui, ó. Você vê como é que muda diferente, como é que é diferente, ó. Eu posso colocar aqui a quantidade de vezes que eu vou fazer, né? Só para vocês ficarem atentos, ó. Do 10 ao 20. Ele foi do 10 ao 19, né? Foi do 10 ao 19. Por quê? Porque eu incrementei depois. Eu tenho que incrementar antes, né? Se eu não quiser incrementar antes, tem que falar aqui que x é igual a x mais 1. Para ele poder começar do x. Tá? E até o y. Por quê? Porque aqui dentro eu não vou mudar o valor. Tá? Ok? Aqui dentro eu não vou mudar o valor, porque quando eu começar aqui eu preciso saber qual é o valor já que eu estou usando. Beleza? Então, se eu coloquei x igual a 10, y igual a 20, para começar aqui, essa minha condição, isso aqui, meu x vai ter que virar 11. Então, vai do 11 até menor que y, que é até o 19. Agora vai funcionar perfeitamente. 10 e 20. Tá? Do 11 ao 19. Observam? Se eu quisesse usar o for, em vez de usar o while,
podia usar? Podia. For x. Vou botar aqui. Aqui eu já tenho x, né? X é igual a x mais 1, ponto e vírgula, x menor que y, ponto e vírgula, x mais mais. Né? E esse carinha aqui tiraria. 10, 20. Olha lá. Ó. A mesma coisa que eu fiz com while, eu posso fazer com for. Beleza? Por que coloquei x igual a x mais 1? Porque x aqui, o cara digitou 10, só que eu quero no intervalo entre 10 e 20, excluindo o 10 e o 20. Né? Então, eu vou fazer o for começar do x mais 1. Então, x aqui é como se eu tivesse colocado 11 aqui. No caso, não é 11, porque o cara vai digitar. Então, x é igual a x mais 1, x menor que y, x mais mais, que eu quero pular de 1 em 1. Ah, se eu quiser só os números de 2 em 2, né? X é igual a x mais 2. Né? Onze, 13, 15, 17, 19. Então, eu fiz de 2 em 2. Ok, galera? Deu para entender aí? Ah, se eu quisesse usar em vez do for, usar o while. Podia usar. Posso usar o do while? Posso usar. Se eu quisesse pular de 2 em 2 com while, bastava eu colocar aqui x igual a x mais 2. E aí colocaria o while aqui. Beleza? Muito fácil, né? Um outro exemplo. Se eu estiver andando muito rápido, vocês podem abrir o microfone aí e dar uma palavrinha, tá bom? Se vocês tiverem com alguma dúvida, vocês podem também abrir o microfone e falar aí. Tá tranquilo. Ó, isso aqui é legal. Desenvolva um gerador de tabuada, capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 e 10. O usuário deve informar de qual número ele deseja ver a tabuada e essa ele descer conforme esse exemplo aqui. Tabuada de 5, 5 vezes 1 igual a 5, 5 vezes 2 igual a 10. Tá? Então, olha só como é que... veja bem, o enunciado dá a impressão que é uma coisa absurda, né? O enunciado dá a impressão que é uma coisa absurda. Mas olha o tamanho do programa. Eu usei o while. Tá? Eu podia usar o for, mas usei o while. Então, criei duas variáveis inteiras, x e y. Pedi, digite um valor para x. Recebi x. Aí, imprimi tabuada de x. Faço um while de i até 10, onde i começa com 0. De 0 a 10 e imprimo a tabuada. Vamos ver como é que isso aqui funciona? 3. Tabuada de 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. E até 10. Tá? O programa é esse. Já está disponível lá para vocês. Tá? Esse formato aqui, olha, observem aqui. Isso aqui é um formatozinho que vocês não estão acostumados a ver. Vou colocar 02D em decimal. O que significa isso? Significa que eu garanto que ele ocupe 2 espaços. Aí preencha com 0. Tá? É tamanho 2 preenchido com 0. Se eu colocasse 3 aqui, ó, olha o efeito que vai dar. Deixa eu fechar aqui. Vou compilar e vou rodar. Fazer com 3 também. Olha lá, ó. 03D. O que ele fez? Ele colocou tamanho 3 e preencheu com 0. Para ficar alinhadinho. Então, 003 vezes 000, 003 vezes 001. Tá? Esse formato aqui
eu posso usar, além do float, que eu posso usar o ponto 2f, que determina o tamanho minhas casas decimais, eu posso também, o decimal, eu definir que tamanho que eu quero que ele apareça na tela para ficar organizadinho. O contrabarra T é uma tabulação, é um tab. Tab é um salto, né? Dei um tab, botei as setinhas, ó, setinhas, depois percent 02D para imprimir bonitinho também com o tamanho 2, né? Podia usar tamanho 3 também, só para vocês dar uma observada como é que fica, né? Eu posso usar, se eu quiser tabuada de 10, por exemplo, né? Eu precisaria de 3, tamanho 3, né? Então, fiz de propósito tabuada de 10 para a gente ver que vai ficar formatadinho, né? Bonitinho. Esse aqui podia ser apenas 2 mesmo, porque não tem nada maior que 2 aqui, mas nesse caso aqui tinha que ser 3, porque tem caras que podem dar resultado 100, por exemplo, né? Aqui eu tenho um percent D, outro percent D, outro percent D. 1, 2, 3 percent D. Aqui eu tenho uma variável, outra variável e uma expressão que representa uma variável, x vezes y. Ok, galera? Muito fácil, né? Não tem muito mistério. Se eu quisesse fazer isso aqui com for, como é que eu faria? Poderia fazer assim, ó. For, né? I igual a 0, ponto e vírgula, I menor ou igual a 10, ponto e vírgula, I mais mais. Eu só precisaria tirar esse cara aqui e tirar esse cara aqui. Ok? E tirar esse cara aqui, ó. Tirei um monte de coisa, tá? Salvei, compilei. Tabuada de 10 é a mesma coisa, não mudou nada e meu programa ficou mais limpo. Por quê? Porque eu sei a quantidade de vezes que eu quero rodar. Eu quero rodar isso 10 vezes. Na verdade, 11 vezes, né? São 11 vezes. Começa no 0, vai até o 10. Ok, galerinha? Próximo exercício. Faça um programa e peça 2 números, base e expoente. Calcule e mostre o primeiro número elevado ao segundo número. Não utilize a função de potência. A função de potência, na verdade, ela é um for. Tá? Ela é um for. O que eu faço? Declarei 3 números inteiros, x é hipótese. Digite um valor para x, recebo x com percent d. Digite o valor para a potência, receba a potência com percent d. Falo que pot é igual a x. Ok? Falo assim, for. Podia declarar i também aqui, para ficar bonitinho aqui. Para não complicar a cabeça de vocês. Tirar essa declaração daqui. I igual a 1, I menor que E, I mais mais. Pot é igual a pot vezes x. Tá? Ok? E imprime x é hipótese. Olha lá. X, 20, potência 3. 20 elevado a 3, né, é 8.000. É isso mesmo? Raiz cúbica de 2 é 8, raiz cúbica de 20 é 8.000. Ok, galera? Muito fácil, né? Então, eu não precisei usar... eu podia criar uma função para fazer isso, uma função potência. Tá? Então, essa aqui seria uma função potência que eu passaria o x, os 2 valores para ele, e ele retornaria a potência. É o que a função lá no C, que a gente vai ver mais na frente, faz. É a função potência no C. Tá? Ok, galera? Então, vamos para o próximo exercício. Esse aqui é legal. Esse aqui, eu queria que vocês observassem esse cara.
Aqui, ó, um programa para calcular, verificar se o número é primo. Cara, legal. Porque quando é que o número é primo? Ah, ele é primo quando ele só é divisível por ele e por 1, né? Sim, mas beleza. Todo número é divisível por ele e por 1, né? Então eu não posso saber quando ele é primo, tem que saber quando ele não é primo. Porque a minha pergunta é: quando ele não é primo? Todo número para mim é primo, né? Até que prove o contrário. Ok? Então, assim que eu penso, assim que eu fiz o programa. Então, o que eu faço? Declarei duas variáveis, x e y, do tipo inteiro, e declarei uma variável também do tipo inteiro, que eu chamei de e', e falei que ela é igual a zero, aonde zero é verdadeiro, tá? Aonde zero é porque ela é verdadeira. Ou seja, eu criei uma variávelzinha e' igual a zero. Para mudar o status dela, ela tem que virar 1. Zero é verdadeira. Aí eu falei assim, me informe um número inteiro. O cara informa um número inteiro, eu armazeno ele em x, usando o %d com scanf. Aí eu vou fazer o seguinte, bom, como é que eu faço para saber se o cara não é primo? Como é que tem que fazer? Imagina só, eu digitei lá o número 10. Como é que eu vou testar se esse número é primo ou não? Eu vou dividir ele por 2, né? Se der o resto zero, ele já não é primo. Beleza? Ah, vamos dar o número 9, então. Eu digitei o número 9. O que eu vou fazer? Vou dividir por 2. Deu o resto zero? Não. Ah, então ele não é primo? Não, tem que dividir por 3. Eu divido por 3. Deu o resto zero? Deu. Então ele não é primo. Tá? Ah, o número 11. Número 11. Dividir por 2. Deu o resto zero? Não. Dividir por 3. Deu o resto zero? Não. Dividir por 4. Deu o resto zero? Não. Dividir por 5. Deu o resto zero? Não. Por 6? Não. Por 7? Não. Por 8? Não. Por 9? Não. Por 10? Também não. Então, o número 11 é o número primo. Por quê? Porque eu dividi todos os números antecedentes a ele, exceto o 1, né? E vi que ele não tem divisão exata. Então, eu preciso fazer isso para todos os números. Eu vou dar um número e vou tentar dividir esse número. Quer dizer, vou tentar não. Vou dividir esse número por todos os números que estejam antes deles, exceto o número 1. Tá? Então, vamos lá. O que eu fiz? Falei que i é igual a 2, por quê? Vou usar o for para isso. Então, quem é i? Ah, i é minha variável de controle. É a variável que eu vou dividir o meu número para fazer o teste. Então, eu vou começar dividindo por 2, aí eu vou incrementar o i vai virar 3, depois vai virar 4, vai virar 5, até chegar o número antecessor ao número que eu digitei, que é o x. Então, eu vou fazer for o i igual a 2, o i até menor que x, que é o antecedente a x, e mais mais. Aqui eu vou falar printf, %di, vou só imprimir o cara. Vou nem imprimir agora, vou dar um Ctrl X aqui. Opa! Vou nem imprimir, não, vou deixar ele em branco. Aí eu vou fazer assim, ó. Se x módulo i é igual a 0, então é' igual a 1. Beleza? Ou seja, eu vou tentar dividir o cara várias vezes. Tá? Várias vezes. Por 2, por 3, por 4, até um número antes dele. Se eu achar uma divisão exata, eu mudo o flagzinho lá da minha variável é'. Boto ela como 1. Aqui embaixo eu testo. Ah, se é' for 0, então o cara é primo, porque eu não achei divisão exata. Ah, não, o cara, o é primo, agora ele é 1. Ah, então se ele é 1, é porque eu achei uma divisão exata. Então ele não é primo. Ok? Vamos ver como é que isso aqui vai funcionar? Compilei, executei. 11. Opa, 11 é primo, né? Se eu falasse assim, pegar um número grande aqui, ó, 1, 2, 9, 2, 2, 2 não é primo. Beleza? Não adianta redimensionar, porque não muda o tamanho do fonte. Tá? Então,
Mas o que acontece com isso? Imagina só, vocês têm, sabe qual é? Só para a gente fazer uma brincadeira aqui. Ah, não, aqui não pode ser aqui, tem que ser int. Long é o outro. Não tem como. Tem que mudar a estrutura aqui. Deixa assim mesmo. X%, vamos fazer aqui, vamos só mudar aqui, vou botar para rodar. Pegar um número grande aqui. Opa, foi grande demais. Isso que eu queria mudar o tipo de... Olha aí, ó. Eu vou fechar aqui. Percente de I. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma variávelzinha só para controlar aqui. Tá? C igual a 0, C igual a 1. Tá? Vou botar aqui, vírgula C. Só para a gente ver quantas vezes isso aqui foi feito. Tá? C mais mais. Para a gente ter uma ideia de quantas vezes o meu programa vai testar um número para ver se ele é primo ou não. Eu coloquei o número, não sei nem que número foi que eu coloquei, eu digitei aqui, né? Vou colocar um menor, né? Porque senão a gente vai passar o dia todo aqui. Vou colocar um número menor aqui. Vou colocar aqui 344. Pô, um número pequeno, né? Então, ele rodou 342 vezes. Tá? Ele rodou meu programa, ele rodou esse loop 342 vezes. Tá? Significa que é um número par, que a primeira vez que ele rodou aqui, ele já viu que ele é primo, mas ele continuou executando. Como é que eu podia melhorar isso, gente? Ah, podia melhorar assim, ó. Lembra do break? Vocês não concordam? Se ele dividiu, já achou uma divisão exata, ele já pode dar um break. Então, eu coloco o break aqui. Vamos lá. 344, não foi? Aí, ó. Quantas vezes que ele fez? Uma vez. Até o português está bonito. Umas vezes. Uma vezes. Né? Ou seja, olha o que eu reduzi de execução. Você vê, ó, o que mudou no código? Quase nada. Né? Mas o que mudou na estrutura do meu programa? Ou seja, na performance do meu programa? Muita coisa. Eu deixei de rodar um procedimento milhares de vezes, ou centenas de vezes, ou milhões de vezes, para rodar por muito poucas vezes. Ah, eu podia otimizar isso mais? Podia. Por quê? Porque, na verdade, eu não preciso dividir esse cara até x menos 1. Eu posso dividir ele só até metade de x. X dividido por 2. Tá? Vamos ver aqui, ó. Vamos pegar o número. Vocês sabem o número
número primo grande aí? Alguém pode passar um número primo grande aí? Vou pegar número. Vou pegar. Ó, ele não é primo, mas ele rodou. Não, deixar, tirar o break, botar o break. Vem uma tabelinha aqui, ó, 997. Ó, o 311. 311 é primo. Aqui, ó. Beleza. 997 também é, né? Mas o 311 é primo, ó. Então ele é primo. Olha quantas vezes ele rodou. Eu continuei com o meu break aqui, tá vendo? O break tá lá. Só que eu rodei. Ele é primo. Olha até onde ele foi. Quantas vezes que ele rodou? 309 vezes. Até se ver que ele é primo. Opa, eu posso melhorar? Posso. Se eu falar que o meu I vai até x dividido por 2, olha o que ele vai fazer. 311. Olha quantas vezes ele rodou. 154 vezes. Eu reduzi pela metade. Por que isso? Ah, porque o maior número divisível para dar o resto zero de um outro número só pode ser metade dele menos 1, né? Não é verdade? Ou metade dele, perdão, né? A partir daí, a partir da metade dele, qualquer número que eu divida por um número que seja maior que a metade desse número, nunca vai dar resto zero. Então aqui eu já economizo também, otimizo mais meu código. Então faço com que ele se divida, começando por 2, indo até a metade dele, exatamente a metade dele. Então isso aqui eu otimizei mais ainda. Então aqui eu verifico se ele é primo. Se ele for primo, ele muda o flag da minha variável é primo. Aqui embaixo só pergunto, é primo igual a zero? Então ele é primo. Ah, não é? Então ele não é primo. Entenderam isso aí, gente? Alguém ficou com dúvida? Abre o microfone e fala. Por favor. Essa aula de só um fala é muito chato, muito triste. E aí, galera? Boa, professor. Oi. Professor, eu não tô com dúvida nessa parte não, só vou perguntar no final da aula uma dúvida que eu tive agora com a atividade que você passou. Qual a atividade do for? Que você passou de estrutura de repetição. Tem uma questão que eu não estou entendendo, que eu faço, mas não entendo. É a última questão, que ela fala de 255. Ah, da tabela ASCII. Isso. Eu não lembro Legal. dela. Tá, eu vou passar aqui. Eu vou colocar isso aqui para a gente, quando a gente for fechar a aula, eu vou falar dela. Tá bom? Ok, obrigada. Mais alguém? Cristiano, tranquilo? Arthur? Show. Cláudio? Tranquilo, professor, tudo certo. Késia? Sou eu, tranquilo. Larissa? Tranquilo, professor. Mariana? Tudo bem, professor. Moto G Plus. Esse nome aqui é legal, Moto G Plus é bom. Vitória? Tá tranquilo. Beleza, então tá ótimo. Bom, acho que a gente já pode falar mais alguma coisa. O primo, todo mundo entendeu como é que funciona o primo. Primo com break está aqui, quadrado está aqui, quadrado com while. Exercício 2, exercício 11. Tabuada, a suíte não vou falar agora não. Quadrado, isso aqui tudo eu coloquei lá, tá? Vamos fazer um aqui. File, new empty file.
Cifra ASCII.cpp. Porque, na verdade, o que vai acontecer aqui no meu computador? Ele só vai imprimir os caracteres imprimíveis, né? Aquele programa que você viu, o último lá, é uma coisa assim, ridícula de fácil, né? Na verdade, o que eu pedi lá? Você imprimir a tabela ASCII dos 255 caracteres. Então, como é que faz isso? Vou fazer um for de 0 até 255, incrementando 1 e imprimindo o caractere. Aqui, eu coloquei /n, ficou muito comprido. Vou deixar com um espaçozinho entre um e outro aqui. Fica assim, né? Então, os caracteres não imprimíveis, né? Vou fazer assim, vou fazer assim, fazer assim. Percente de... Só para a gente... I, vírgula I. Opa. Se eu tratar o I como decimal, ele é um número. Se eu tratar o I como caractere, ele é uma letra. Tá? Ele é um inteiro que representa essa letra na tabela ASCII. Vai ficar assim, ó. O 0 é nada, 1, até o 12 eu não consigo, vou colocar um contra barra N aqui. Alô? Estão escutando agora aí, né? Quando eu escrevo aqui no Linux, né, que eu mando escrever, eu mando jogar caracteres desses, tem caracteres desses que eles são audíveis, né? Eles são bip. Então, quando eu mando escrever
na tela esses caracteres, eles mandam um bip para o meu alto-falante aqui e desliga ele, né? Então, seria aqui do 0 até o 32, eles são caracteres não imprimíveis. Eu não consigo ver aqui os caras, tá? Do 33 em diante, eles já são os caracteres válidos. Observa lá, lembra que eu falei que o 65 é o A maiúsculo? 65 é o A maiúsculo? O 66 é o B maiúsculo? O 67 é o C? Né? Aí o A minúsculo já é o 97, porque somando-se 32 ao maiúsculo, a gente acha o minúsculo. Então, 67 com 32, né? Vai dar quanto? 97. Então, 97 é o A minúsculo, tá? Então, o 65 é o maiúsculo, 97 é o minúsculo, assim por diante. E até o 126, que é o cedilha. A partir do 127 para frente, é o ASCII estendido. Eu também não consigo representá-lo aqui na minha máquina, tá? Pode ser que na máquina de vocês a saída seja diferente, tá bom? No meu aqui eu não consigo representar. No Windows, provavelmente vocês vão conseguir fazer com que isso seja representado. Mas é bem simples. O código é esse aqui, ó. Quem foi que perguntou foi a... Fui eu, a Késia. A Késia. Pois é, Késia. Olha só o tamanho do programa. Enorme, né? Agora até parece simples, só que eu não estava conseguindo entender como montar, né? Não, legal. O que ele vai fazer? Ele pode ser com for ou pode ser com while, tá? Aqui a gente vai falar que esse programa, né? Ele simplesmente... Opa! Programa, imprimir a tabela ASCII, autor Anselmo Pestana Ribeiro Costa, data de criação 7/4/2020, última atualização 7/4/2020. Beleza? Olha aí, ó. Esse cabeçalho que você montou tem que estar também no trabalho que você pediu? Não, no trabalho não precisa não, mas na prova eu vou pedir, tá? No trabalho não precisa não, mas vocês estão assistindo às aulas, estão vendo como é que eu quero que seja feito. Isso aqui é importante para saber quem fez, o que o programa precisa fazer, entendeu? Por exemplo, se tiver um bloco de... Agora, nesse caso, a gente não tem ainda, mas imagina, a gente cria funções dentro do programa que vão executar algumas atividades. Não sei dizer para que ela serve, então a gente tem que criar um bloco para ela, dizendo o que elas estão fazendo, o que elas pretendem fazer, para que serve, entendeu? Mais alguma dúvida aí, galera? Alguém tem mais dúvida aí para a gente tirar agora? E aí, pessoal, mais dúvidas? Todo mundo dormindo ou estão acordados? Não, estamos aqui. Por enquanto está tranquilo. Pois é, eu quero ver se vocês têm mais alguma dúvida, porque nós esgotamos aqui o nosso assunto de comando de repetição, e agora vocês querem dentro dos exercícios. Eu peço que vocês tentem fazê-los sem olhar o que eu mandei. Eu já mandei uma lista de todos eles, de quase todos eles feitos. Alguns não estão feitos, né? Mas eu peço que vocês, antes de olharem o código, vocês tentem fazer. E qualquer dúvida, me mandem mensagem. Ok, pessoal? Vamos aí. Selmo, só perguntar uma coisa. De vez em quando, alguns programas que eu tento fazer, ele dá um erro aqui, erro 5, acesso negado. Vocês
Sabe Ah, por que acontece isso? sei. Você deve estar tentando compilar o programa com ele aberto. Entendeu? Olha só. Eu vou executar aqui. Compilei e executei o meu. Aí, esse carinha está aqui, tá? Informa uma nota, aí eu vou lá e minimizo ele. Olha, ele vai ficar aqui, tá vendo? Uhum. Aí eu vou tentar... No Linux isso aqui eu nem consigo fazer, mas no Windows ele vai habilitar isso aqui de novo, ó. Para ti, ó. Tá? Tá vendo? Aí Tô vendo. quando tu tentar compilar e executar de novo, tu não vai conseguir, porque ele já está aberto aqui. Aí você tem que fechar ele aqui, aí ele vai liberar aqui. Tá? Acho que eu tenho o desenvolvimento. Não, deve estar aqui. Eu tenho o deve ser. O deve ser, ele aceita mais coisas do que esse code block que eu tenho. Né? Então, aí, e outra coisa é o seguinte, o teu ambiente é o Windows, né? Isso. Normalmente, o que dá problema é exatamente nisso aí. É de você deixar alguma coisa aberta, tá? Você, ó, compilou, né? Executou, aí ele, de repente ele está executando, você tenta compilar de novo ou executar de novo, ele diz que não pode porque deu acesso negado porque ele está executando. Ok? Eu não consigo executar aqui no meu computador nada feito em DevC. Eu só consigo fazer. Mas como o meu ambiente aqui é Linux, eu não consigo rodar os programinhas, tá? Eu consigo fazê-lo aqui. Eu tenho o DevC instalado no Linux. Tá? Eu consigo rodar ele aqui. Isso aqui é uma estrutura de switch case. Eu quero falar isso aí de vocês na próxima aula. Por hoje, eu acho que eu vou encerrar a nossa atividade. Eu quero que vocês todos aí, cada um de vocês, né, fale aí sobre o que vocês acharam. Vocês acham que a gente deve continuar as nossas aulas assim, com videoaula? Né? Deu proveito? Surtiu efeito? O que vocês acham?